Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Infra, o Aqui Tem Infra. E o tema de hoje é um tema essencial para a infraestrutura no presente e no futuro. A gente vai falar sobre a sustentabilidade. Eu estou aqui com o Bruno Marques, nosso superintendente de gestão ambiental e territorial da Infra. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Mariana. Satisfação estar aqui com vocês hoje, poder falar um pouquinho sobre esse tema, meio ambiente, sustentabilidade, para o nosso público interno e externo, né? Uhum. Então, muito obrigado pela oportunidade. Bruno, vamos começar do começo, como diz, né? É, qual o papel da sustentabilidade dentro da infra? Como é que a gente trabalha a sustentabilidade nas nossas obras, nos nossos projetos? Perfeito, vamos É lá. amplo. Mas... Exatamente, é bem amplo. Sustentabilidade é um conceito bastante amplo, né? Assim, bastante transversal, né? E dentro da infra, a gente tem esse conceito permeando várias atividades da empresa, não só aquelas atividades relacionadas aos empreendimentos, né, planejamento, contratação e execução de empreendimentos, mas também as atividades administrativas, né, como por exemplo, nós temos um plano de logística sustentável que se refere às atividades administrativas mesmo da infra, realizadas de forma sustentável. A infra ela é signatária da A3P, né, que é a Agenda de Sustentabilidade da Administração Pública. E, por exemplo, também o GHG Protocol, que a gente inclusive está concluindo agora a revisão, né, do nosso inventário de emissões. Então, é o inventário de emissões de carbono da empresa, né, nas atividades internas da empresa, para manter o nosso selo prata. Né? A gente já tem o selo prata. E esse é um trabalho feito junto à FGV. Essa semana a gente está concluindo esse recálculo do inventário, né, depois que a infra surgiu, para manutenção desse selo. Então, é um conceito que permeia todas as atividades da empresa, inclusive os produtos e serviços que a empresa oferece, né, e está estruturando, né? Como, por exemplo, o que vem sendo estruturado pela DIMEI, não sei se vocês já ouviram falar, aquele programa Melhorar, em Uhum. parceria com o Ministério dos Transportes, que visa aí certificar veículos com menor emissão de carbono. Então, sustentabilidade acaba permeando praticamente todas as atividades que a gente desenvolve dentro da InfraSA. E como é que a infra estrutura o portfólio de negócios e serviços sustentáveis? Então, como eu te disse, é uma atividade transversal, né? No que cabe aqui a SUGAT, né, a Superintendência de Gestão Ambiental e Territorial, a nossa atuação está muito focada na questão dos empreendimentos, né? O core da nossa atuação, de fato, é a, a, a incorporação desse conceito, né, dessas práticas sustentáveis nas obras públicas de responsabilidade da estatal e também nos projetos de concessão, né, nas concessões rodoviárias, ferroviárias, portuárias e agora hidroviárias, né, que é uma nova modalidade de concessão que a gente está estruturando dentro da empresa e onde a gente também está trazendo essas práticas sustentáveis para esses projetos, né? Então, em relação ao portfólio de empreendimentos, inclusive, nós criamos uma agenda, né, uma agenda de empreendimentos sustentáveis, como uma meta estratégica da empresa. Está previsto lá na estratégia, quem for dar uma olhadinha lá no plano no planejamento estratégico da InfraSA, vocês vão perceber que lá tem uma meta que é a agenda de empreendimentos sustentáveis, né, onde a gente busca desenvolver diversas iniciativas para incorporar, né? Não só incorporar, porque já tem muita coisa incorporada, mas para ampliar essas práticas sustentáveis, tanto nas obras públicas quanto nas concessões. Então, aproveitando, você gosta muito de falar, até anotei aqui, ó, uma mudança de mentalidade, que é sair do foco da mitigação de danos para pensar em impactos positivos. Queria que você falasse um Sim. pouquinho sobre isso. Então, eu falo muito sobre isso porque eu acho que isso é a chave para a gente conseguir avançar nessa pauta de maneira concreta, né? Inclusive, falei um pouco sobre isso nesse evento no Congresso Ambiental que a gente participou na semana passada lá em São Paulo. Essa visão diferente, né? E aí, Mari, para falar um pouco sobre isso, acho que vale a pena a gente até fazer uma breve contextualização histórica aqui,
a gente se situar, né? Onde que a gente está? Onde que a Infra está? A Infra SA hoje está? O modelo de desenvolvimento, assim, pensando em termos mundiais, né? O modelo de desenvolvimento, o nosso modelo de desenvolvimento, até mais ou menos metade do século passado, até 1950, ele tinha um foco muito em atender os interesses dos investidores, que é lucro, Uhum. basicamente lucro, né? Então esse sempre foi o foco dos negócios, né? A partir da segunda metade do século passado, isso começa a mudar, esse modelo começa a ser questionado, né? E aí você tem a consolidação das legislações ambientais em todo o mundo, de uma forma geral, assim. E em 1987 é, é publicado um relatório Brundtland, não sei se você já ouviu falar desse relatório, mas é o relatório que define o conceito de desenvolvimento sustentável, né? E a partir desse conceito é que a coisa vem numa crescente até hoje, né? Que é o conceito de um desenvolvimento no sentido de que essa geração satisfaça suas necessidades sem prejudicar a capacidade das próximas gerações satisfazer as necessidades delas, né? Uhum. Esse é o conceito de desenvolvimento sustentável. É, e aí, a partir desse conceito, né, a gente teve Rio 92, aí vem Protocolo de Quioto em 97, né, que é relacionado a mudanças climáticas, os Objetivos do Milênio, né, que aí depois virou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e em 2004 tem uma virada de chave muito interessante também em relação a isso, porque até então toda a responsabilidade pelo desenvolvimento sustentável era do Estado, né? Em 2004, um relatório elaborado pela ONU em conjunto com o Banco Mundial chama Who Care Wins, né? Quem se preocupa ganha, né? Ele traz para o jogo a iniciativa privada, né? Então, o secretário-geral da ONU na época, acho que era o Kofi Annan, ele reúne, né? Ele faz um congresso com os principais empresários do mundo e chama eles para participar desse desenvolvimento sustentável. Não só a iniciativa privada, como os investidores. E daí nasce o conceito de ESG. O ESG nasce Porque disso. hoje parece muito, assim, óbvio que eles têm que participar, mas naquela época não tinha a gente tinha essa obviedade toda, não se falava tanto, Exato. sobre isso. Perfeito. Então, assim, esse conceito lá de 87, ele foi se aperfeiçoando e continua se aperfeiçoando, e hoje ele é praticamente um mantra, né? Assim, tanto para o mundo público quanto para o mundo privado, né? Quem pensa em desenvolver suas atividades não sendo de forma sustentável, está fora do jogo. Nem senta na mesa para conversar, Uhum. né? Então, essa mudança de visão, que é o que a gente fala, o capitalismo do shareholder, que era o capitalismo focado no lucro, e hoje a gente tem o capitalismo do stakeholder, né, que busca atender os interesses de todos que têm algum tipo de relação com o projeto, né? Comunidades afetadas pelas atividades, fornecedores, enfim. Então é uma visão mais holística, né, das atividades. Então isso está muito presente dentro do nosso trabalho da InfraSA e não tem como ser diferente, né? A gente precisa realmente virar essa chave e passar a enxergar a nossa atuação não apenas como cumprimento de checklist, né? E aí a gente traz para esse contexto um pouco do licenciamento ambiental, né? Durante muito tempo, o empreendedor, inclusive o empreendedor público, como a InfraSA, a preocupação dele exclusivamente era, olha, eu preciso da licença, então vou cumprir aquele checklist ali, cumpri o checklist, ótimo, vou fazer minha obra, né? O foco exclusivamente na obra. Hoje, essa mudança de visão, na verdade, significa você olhar um pouco além da conformidade, né? Então, o licenciamento deixa de ser apenas um cumprimento de checklist. Então, a gente começa a pensar em transformar realidades de fato onde a gente está intervindo, né? No território onde a gente está intervindo. Então, sempre que a gente pensa em estruturar projetos ou executar obras,
é essa visão que a gente tem praticado hoje, né? De ir além da conformidade. É lógico que por sermos uma empresa pública, a nossa atuação ela é vinculada, né? A gente tem que seguir o que está escrito na lei, etc, etc. Mas sempre que possível a gente busca ir além, né? Eu não vou não vou cumprir determinada medida só porque é uma obrigação legal, né? A gente pensa em transformar de fato aquele território, aquela região para algo melhor, né? Deixar um legado ali para aquelas comunidades que estão sendo afetadas pelos empreendimentos e assim por diante. Você falou agora há pouco que quem não investe nessa área está fora do jogo. Então, é um grande diferencial para atrair investidores. Sem dúvida, sem dúvida. Isso hoje nós temos bilhões de dólares, né, na mesa em fundos de investimento destinados para atividades que incorporam práticas sustentáveis, né? E não por acaso os ministérios, né, com quem a gente trabalha, Ministério dos Transportes, Ministério de Portos e Aviação, eles nos últimos anos eles publicaram diversas diretrizes de políticas públicas para que a gente justamente para dar a segurança jurídica para que nós aqui, enquanto estruturadores do projeto, possamos incorporar nos projetos essas práticas e com isso atrair investimentos, né? Esse dinheiro todo que está na mesa para projetos que são sustentáveis, né? Então, eu posso citar aqui, por exemplo, o Ministério dos Transportes de 2024 para cá foi uma máquina de soltar portarias com essas diretrizes, né? E essas diretrizes abordam, por exemplo, mitigação, né, descarbonização, na verdade, né, mitigação de emissões de carbono, a resiliência climática, né, que é a capacidade da infraestrutura resistir a esses eventos extremos, transição energética e diálogo com as comunidades. Acho que esses são os principais 4 eixos que as políticas públicas dos ministérios estão indicando para a gente, não só para a gente, né, para a gente, para as agências, né, para todos os órgãos vinculados, para a gente incorporar isso nos projetos, né? E é esse trabalho que a gente está fazendo agora. E incorporar isso nesses projetos significa abrir novas possibilidades de financiamento, justamente porque existe esse recurso todo disponível para projetos sustentáveis, né? O próprio BNDES tem lá um fundo enorme destinado para esse tipo de atividade, né? Não só o BNDES, aí você tem fundo clima, você tem N fundos internacionais também de olho em projetos que tenham esse tipo de atividade, esse tipo de prática. Falando sobre as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, como é a relação da infra com elas? Tá dentro desse contexto que você falou da gente ter uma visão de impacto positivo, né? E a gente tem. Isso é algo que eu me orgulho bastante de estar à frente desse processo, né? A gente tem alcançado resultados muito bons, né? Com as comunidades tradicionais com quem a gente trabalha, seja indígena, seja ribeirinho, seja quilombola, seja comunidades de fundo de pasto, faxinais, enfim, você tem uma gama enorme de comunidades tradicionais, né? Geralmente, quando se fala em comunidade tradicional, se pensa em indígena e quilombola, mas na verdade você tem uma diversidade muito grande aí. E essa, o patrocínio da diretoria, né, da infra, da alta administração, a gente tem conseguido implementar essa visão diferenciada na tratativa com essas comunidades, tá? Essas comunidades geralmente são comunidades que historicamente foram relegadas, né? E quando você vai visitar essas comunidades, você percebe realmente ali uma carência de políticas públicas, de infraestrutura. Geralmente são comunidades muito pobres, né? Onde a carência tem carência de tudo, né? Então, quando chega uma obra nesses locais, é natural que todas essas carências venham à tona, né? As pessoas estão ali e quem está chegando ali é o Estado, né? Nós somos o Estado chegando ali. E aí, todas essas carências vêm à tona dentro de um processo de licenciamento ambiental, né? Que tem os seus limites legais, né? A gente é uma
é uma briga muito grande. Briga não é bem a palavra, mas é um ponto muito caro para a gente. É não buscar não resolver vazios assistenciais de outras políticas públicas por meio do licenciamento, porque não é esse o papel do licenciamento. Entretanto, é, as medidas de mitigação, né, é, e de compensação que a gente busca implementar nessas comunidades, elas também precisam ter essa premissa de ir além da conformidade, né? De realmente transformar a vida daquelas pessoas que estão ali, deixar um legado naquela comunidade para que eles possam melhorar de vida, né? A gente fala muito que o desenvolvimento ele tem que ser para todos, né? Inclusive para quem está sendo afetado pelos nossos empreendimentos. Então, quando a gente constrói uma ferrovia, por exemplo, né, que são as grandes obras que a gente atua, é óbvio que a ferrovia vai trazer benefícios para toda a sociedade brasileira, né? E para grupos, né, que atuam com logística, com commodities, com, né, exportação de produtos, né, diminuição de frete. Então, o benefício o benefício econômico é muito grande. Mas a gente não pode esquecer que aquela ferrovia está sendo implementada, está sendo implantada num território e que aquele território é um território vivo, né? Que tem suas sensibilidades ambientais, suas sensibilidades culturais, e isso precisa ser respeitado, né? Precisa ser preservado e respeitado. Então, o trabalho que a gente vem fazendo com essas comunidades é muito nesse sentido, muito no sentido de a nossa obra vai sim passar, né? Porque é uma obra necessária para o país, mas ela vai deixar um legado de impacto positivo para essas comunidades, né? A vida deles vai ter um upgrade com essas medidas que a gente vai implementar. Ali na BR-163, quais foram que foram com os indígenas, né? Na 158, 158. na BR-158. Quais foram as medidas? São várias medidas, né? Dentro a gente chama, o documento, o nome técnico é o Plano Básico Ambiental Indígena ou Quilombola. Como que funciona? A gente primeiro faz um estudo de impacto, né? Que é o estudo do componente indígena ou o estudo do componente quilombola. E na sequência a gente faz o plano básico indígena, o plano básico quilombola, prevendo os programas que serão executados ali para mitigar ou compensar esses impactos. Então você tem programas desde fortalecimento da cultura, dos arranjos produtivos daquela comunidade, programas de fomento de educação ambiental, programas voltados para o desenvolvimento das atividades produtivas que eles têm, justamente para criar possibilidade de que eles possam andar com as próprias pernas, né? Que eles não fiquem dependentes do Estado, né? Então, na 158 a gente desenvolveu, foram 7 subprogramas, e, e lá foi um sucesso, assim, a gente considera um sucesso. Nós encerramos agora, né? Fizemos a 10ª reunião do conselho. Tem alguns fatores aí que eu acho que são importantes para o sucesso. O primeiro deles é um diagnóstico participativo, né? Eles participaram muito desse processo, e isso é fundamental, fundamental. Então não é a gente que chega lá dizendo assim, olha, o impacto é esse e nós vamos fazer tal coisa. Não, isso a gente identifica o impacto junto com eles. São eles que estão sendo impactados. E aí a gente constrói a solução também junto com eles, tá? O funcionamento do conselho é um fator muito importante, porque o conselho ele agrega nós, empreendedores, ele agrega as lideranças indígenas, ele agrega a FUNAI, que está lá dentro também. Nesse caso, o DENIT, que é o responsável pela obra, pela pavimentação da 158. Então, o conselho ele é aquela instância que acompanha tudo isso, monitora, direciona. Então, o funcionamento desse conselho foi muito importante. Nós tivemos E teve o reflorestamento também lá. sim, esse é um diferencial muito, muito legal desse projeto, porque a gente acabou, a gente acabou fazendo o plantio compensatório da obra, né? Que é justamente aquele plantio equivalente ao que a gente suprimiu de vegetação. A gente costurou com eles
com a própria comunidade indígena Tapirapé para fazer o plantio dentro da terra indígena, né? E isso trouxe um ganho para eles também, em vários sentidos, né? Reflorestou uma área dentro da terra indígena, foi desenvolvido um programa de produção de sementes com eles, né? Com as mulheres. Então, também faz parte do desenvolvimento desses arranjos produtivos que vão gerar no futuro receitas para que eles tenham independência e consigam caminhar com as próprias pernas. E com os quilombolas ali na Fiol? Com os quilombolas na Fiol, a gente não, no dia 16 nós estamos indo para lá, de novo, para aprovar justamente o PBAQ, Plano Básico Ambiental Quilombola, né? E lá nós temos 8 programas a serem implementados, tá? Com uma série de questões. São diversas atividades focadas muito também com essa visão de transformar para melhor a vida deles e de dar condições para que eles possam também caminhar com as próprias pernas depois que a obra passar. Um ponto muito, muito legal que a gente percebe ali nos quilombolas e que a gente mapeou é que as lideranças em todas as reuniões eles indicam uma preocupação muito grande, indicaram, né, uma preocupação muito grande que os jovens não ficam lá porque não tem oportunidade, não tem nada lá, né? Então, e com isso vai se perdendo as tradições culturais, você vai desagregando ali a comunidade, né? Então, esse PBAQ, a gente desenhou ele em conjunto com eles e tem um foco muito especial nesse sentido, né? De criar condições para que os jovens permaneçam no território, desenvolvam suas atividades ali, estudem, trabalhem e gerem receitas para permanecer ali e dar continuidade a esse legado, né? A esse legado das tradições, das culturas deles, que vai se perdendo ao longo do tempo, né? Então, a expectativa ali é muito boa da gente concluir também esse PBAQ com sucesso, assim como a gente fez com o Pai Índio lá da 158. Bruno, é um trabalho muito satisfatório, mas com certeza tem muitos desafios. Quais os desafios, os maiores desafios que vocês enfrentam ali, tendo que lidar com a sustentabilidade, junto com a infraestrutura de transporte, junto com obras, junto com planejamento e junto com as comunidades, junto com desapropriação que a gente estava conversando? Sim. Eu acho que o principal desafio é essa mudança de visão que você falou, né? A gente ainda tem uma visão um pouco deturpada no sentido de obra. Obra, 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 tem que fazer a obra. E a gente entende isso, né? A obra tem que ser entregue para de interesse público, né? Mas é preciso considerar que essa obra ela está acontecendo em cima de um território, né? E que isso gera externalidades. Então essa visão, acho que esse é um dos grandes desafios, né? O outro desafio é a gente entender que essas medidas de mitigação e compensação, elas têm um potencial de transformação social muito grande, né? E a gente deixar de cumprir checklist mesmo. Vamos implementar aquilo com essa visão de transformar aquela realidade. Por fim, né, assim, existe uma visão também um pouco ultrapassada, de que a participação dessas comunidades ela atrapalha, né? E na verdade a consulta a essas comunidades afetadas, não só as tradicionais, mas quem está sendo ali afetado pelo empreendimento, isso é um processo de legitimação social, né? Então, quando você dialoga de forma transparente, estabelece relação de confiança, etc., naturalmente você vai ter menos problema durante a execução do seu empreendimento, né? Então, essa visão também de que as consultas são parte do processo de legitimação daquela intervenção também é um ponto, uma virada de chave que precisa acontecer. Fora isso, a gente tem as diversas dificuldades operacionais, né? A gente está aí acompanhando de perto a discussão sobre o PL do licenciamento, né? Que muda radicalmente muita coisa. Então,
pode gerar muita insegurança jurídica, né? Como que vai ficar essa simplificação toda que está sendo proposta pelo Congresso? Isso pode virar judicialização e aí trava tudo, né? Então, de fato, o nosso licenciamento é um licenciamento extremamente complexo, né? São muitas normas para serem observadas e isso de fato é difícil, né? É um desafio você cumprir, né? E para além do licenciamento, um desafio que a gente tem, que eu vejo que é muito relevante, é como financiar essas práticas sustentáveis, porque tudo isso é custo, né? Tudo isso encarece os projetos, né? Então, a gente está trabalhando justamente agora, nesse momento, em como que a gente incorpora essas práticas nas concessões sem gerar um impacto tarifário significativo, né? Então, como que eu deixo, como que eu incentivo uma infraestrutura resiliente às mudanças climáticas, que em última análise significa obras mais robustas e mais caras, sem impactar a tarifa para o usuário. Então, isso é um desafio Esse é um grande desafio. importante, né? Como que a gente comunica isso para a sociedade, né? Então, acho que esses são, em linhas gerais, os grandes desafios. Mas eu acho que tem tido já uma mudança de mentalidade com relação a isso, né? As pessoas estão mais preocupadas mesmo. Sim. A sociedade tem cobrado, né? Esse entendimento, como eu falei no início aqui, né? Esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele vem evoluindo e a sociedade vem incorporando isso no seu dia a dia, né? Desde a atividade mais comum ali, que é o que você come, o que você compra, até a cobrança em relação às empresas e ao governo, né? Ao Estado, para implementar esse tipo de medida, né? Falando em sociedade, as pessoas têm como participar dessas decisões com relação à causa ambiental? Sim, com certeza, né? Acho que um dos pilares da boa prática ambiental, seja dentro ou não do processo de licenciamento, é o controle social, né? Então, todos os estudos que são feitos, todas as normas que eventualmente a gente vai estabelecer, por exemplo, para incorporar essas práticas nos projetos, tudo isso é submetido a consultas públicas, audiências públicas, né, para que a sociedade possa, sim, contribuir, e é muito relevante que contribua, né? Importante. E para o futuro, como é que você acha que a gente está caminhando? A gente está crescendo esse lado, as pessoas estão tendo mais consciência, os empreendimentos, os países. Mas como é que você vê as obras, essa relação de infraestrutura, transporte e sustentabilidade futuramente? Talvez seja uma muito difícil, muito ampla a pergunta. Mas como a gente trata muito de inovação, a infra tem muito a ver também com essa questão de inovação. Sim. Como é que você vê isso? Eu sou otimista por natureza, tá? E acho que quem trabalha nessa área tem que ser otimista, né? Porque os desafios são muitos. Eu posso falar um pouco, Mari, sobre o que a gente está fazendo na infra, né? Assim, o que a gente está planejando para o futuro ali. E aí, eu posso falar um pouco dessa agenda de empreendimentos sustentáveis que a gente está desenvolvendo, né? Então, a gente tem algumas iniciativas que, se a gente conseguir tirar do papel, acho que vão trazer um resultado bem interessante para os empreendimentos que a infra executa enquanto obra pública ou estrutura como concessão. Primeiro deles, a primeira iniciativa que a gente já falou aqui, que é a incorporação nos EVTEAs de concessão dessas práticas sustentáveis de acordo com as políticas públicas definidas pelo Ministério, né? Então, resiliência climática, descarbonização, transição energética, preservação da biodiversidade e participação social, né? São 5 pilares aí que a gente está trabalhando para incorporar dentro dos projetos de concessão sem impactar tanto a tarifa, né? Acho que essa é uma preocupação central. Então, vamos ser sustentáveis, mas sem, obviamente, prejudicar o usuário. Uma outra iniciativa interessante, e aí, na verdade, são 2 iniciativas que a gente já está até pronto para a gente subir para a diretoria, se relacionam às obras públicas, né? Então, concessão, nós estamos revisando o escopo para fazer a incorporação desses 5 elementos. Para as obras públicas, a gente está trabalhando em 2 linhas. A primeira delas é
estabelecer critérios para a seleção de empresas, né, construtoras. Na verdade, é incorporar à seleção dessas construtoras aspectos de sustentabilidade, né? Então, quando a gente vai fazer uma licitação técnica e preço para selecionar uma construtora que vai construir um trecho da FIOL ou da Transnordestina, ou enfim, qualquer ferrovia que a gente assuma, alguns critérios de sustentabilidade vão ser avaliados, né? Então, aquela empresa, aquela construtora que tem... isso é spoiler, hein, gente? Aquela construtora que tem práticas mais sustentáveis, ela sai na frente dentro de um processo licitatório daquela construtora que não tem práticas sustentáveis, tá? Isso é uma iniciativa que a gente está concluindo agora. A outra, que é bem ousada, é estabelecer um mecanismo de remuneração variável, com base em desempenho socioambiental. Então vamos lá. Primeiro, ao contratar, eu já faço um filtro, eu já contrato melhor, já contrato uma empresa, uma empreiteira que desenvolve práticas sustentáveis, que tem histórico de práticas sustentáveis. E segundo, durante a execução da obra, eu vou medir o desempenho socioambiental dessa construtora e se o desempenho dela for excepcional, acima do obrigatório, ela recebe uma bonificação. Então ela tem uma remuneração variável em função desse desempenho excepcional. Exemplo prático. Nós temos para uma obra X uma autorização para suprimir 10 mil hectares de vegetação para executar a obra. Essa construtora contratada, ela consegue, por meio de tecnologia, ou, enfim, método construtivo, em vez de suprimir os 10 mil autorizados, suprime 5. Ou seja, ele diminuiu a supressão de vegetação em 50%. Né? Esse cara tem que ser bonificado por isso. Né? Ou ele estabelece de forma voluntária canteiros de obras que não vão usar que vão usar energia solar, por exemplo, né? Não vai exigir energia elétrica, vai ser autônomo em termos de energia elétrica, ou que utilize menos água. Então a gente está evoluindo nessa direção de incorporar essas práticas tanto para as concessões quanto para as obras públicas. Bruno, a Infra tem um projeto chamado Via Mais. Que projeto é esse? Esse é justamente o projeto em que a gente está fazendo em parceria com o Ministério dos Transportes. Conversamos com as associações, com a BCR, com a NTF. E é justamente o projeto para a gente trazer para dentro das concessões de transportes terrestres essas práticas de sustentabilidade. Tá? E aí, Essa é uma das novidades? Essa é uma das novidades. E aí, nesse caldeirão, né, nas conversas que a gente vem fazendo com os setores, com o mercado, com a NTT, com o Ministério, surgiu essa preocupação com a tarifa. Né? Tá, como é que a gente põe isso tudo para dentro, novas obrigações para as concessionárias, mas sem impactar a tarifa. Né? Então, o Via Mais é isso. O Via Mais nós vamos otimizar o escopo dos EVTEAs de estruturação das concessões, dos projetos de concessão, incorporando essas práticas sustentáveis. Bruno, eu vou pedir para você assinar aqui o nosso capacete. Olha que legal. Todo mundo que vem aqui deixa a sua marca. Muito bom. Ó, já tem várias assinaturas aqui. Deixa eu ver se eu reconheço alguma aqui. Ó, Lília. Ah, reconheceu. Esse aqui não tem ideia, não. Vou pôr aqui, ó. No cantinho aqui. Tá. Nossa, ficou péssimo. Legal. Bruno, eu queria agradecer a sua presença. Obrigada por estar aqui com a gente. Foi um bate-papo muito legal, esclarecedor. E eu espero que você tenha gostado também de estar aqui com a gente. Muito bom. Primeira vez, né? Fiquei meio nervoso, assim, porque né, na frente das câmeras a gente fica meio nervoso. Não tá acostumado, né? Mas foi ótimo, muito bom. Espero que a gente consiga transmitir um pouquinho do que a gente vem fazendo dentro da Sugate. E eu espero que você também tenha gostado. O Bruno deu uma aula aqui pra gente. Falei demais. Não, foi ótimo. Os discursos dele são ótimos também. Quem puder ir no evento aí que o Bruno fale vai se divertir muito. E é isso, espero que tenham gostado. Tchau.